Saudações vascaínas a todos, Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui no canal dedicado a trazer as notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama em primeira mão para você torcedor. Dentro desse vídeo nós iremos falar sobre uma possível reforço, uma possível novidade para o jogo contra o Inter na próxima quinta-feira. Inclusive falando também sobre um jogador que a imprensa de Curitiba vem colocando no radar do Vasco para a próxima temporada. E um jogador que está na lista de Barca possivelmente pode ficar em São Januário para a próxima temporada de 2025. Isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. Conto com a participação de todos vocês aqui para deixar aquele joinha, deixar o seu like, é importante. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificações. Deixe o seu comentário aqui abaixo sobre tudo que a gente vai falar e compartilhe para grupos de WhatsApp, vascaínos e muito mais. Indique o nosso canal Giro Vascaíno, sempre trazendo a verdade para você, torcedor. O Vasco vai enfrentar na próxima quinta-feira o Internacional nessa mudança e nessa volta ao futebol, ao Campeonato Brasileiro, depois dessa parada de data FIFA que, graças a Deus, está acabando o mais rápido possível. E o Vasco vai enfrentar o Inter em São Januário. O Inter com muitos desfalques, inclusive o Bernabé, um lateral esquerdo argentino, que é a grande sensação, grande destaque do Inter nessa reta através do comando do Roger Machado, ele estará de fora. Inclusive também jogadores que estão na data FIFA podem estar com um desgaste muito grande, como Ener Valencia do Equador, Rafael Borré da Colômbia, e inclusive o goleiro Rocher do Uruguai, que agora vai enfrentar o Brasil na próxima terça-feira. E, entretanto, a situação do Vasco em si pode ter novidades, inclusive na lista de relacionados para esse jogo na quinta-feira, às 8 horas da noite em São Januário. E um deles é o Paulinho, volante que faz muita falta hoje para esse time do Vasco, principalmente por conta do que reproduziu, do que produziu o ano passado, ajudando o Vasco a conseguir a tão sonhada a salvação da lavoura, que foi exatamente o Vasco não ser rebaixado no ano passado, muito com os gols e a representatividade e a liderança que Paulinho, um volante que ninguém imaginava de onde que vinha do mundo árabe, a princípio ninguém entendia, ninguém sabia de como ele era, e ele simplesmente encaixou muito bem naquela equipe do Ramon Dias no ano passado e conseguiu fazer bastante bons jogos, ajudando inclusive naquele gol que foi muito mal irregular naquele jogo do Allianz Parque contra o Palmeiras. Inclusive, se o Vasco vencesse aquele jogo, não precisaria nem esperar na última rodada contra o Bragantino, aquela virada praticamente sacramentando o Vasco na primeira divisão. Mas esse ano de 2024 o Paulinho faz muita falta. Inclusive no início do campeonato estadual ele estava fazendo até boas partidas, mas depois se lesionou seriamente, uma grave lesão no joelho que fez com que ele teve que passar por cirurgia. E dentro disso ele está voltando aos poucos, gradativamente, até porque é uma lesão séria no joelho e precisa ter muito cuidado, muita cautela na volta dele. Outro jogador que também pode aparecer nos próximos jogos é o volante Jair, também com a mesma situação do Paulinho. Só a diferença entre Jair e Paulinho é porque o Jair já vem jogando na equipe dos profissionais, como entrando sempre no segundo tempo. E é um jogador que pode daqui a pouco conseguir a vaga de titular para cima do Cocão, porque o Cocão vive entre altos e baixos com a camisa do Vasco. É um jogador forte, é um jogador de explosão, mas tem pouca técnica. E às vezes toma muito cartão amarelo e acaba sendo suspenso para as próximas partidas. Então, são dois jogadores que vão fazer uma grande diferença nessa reta final da temporada do Vasco, nesse planejamento de 2024. E pensando no planejamento para o ano que vem, inclusive o Pedrinho disse isso em coletiva, que já vem sendo preparado a respeito, a imprensa de Curitiba vem colocando Aleph Manga no Vasco para a próxima temporada. Inclusive o Aleph Manga não vai permanecer no Coritiba após aqueles escândalos que foram envolvidos ele em relação à manipulação de negócio das situações de apostas, de recebimento de verbas, entre outras coisas. Ele foi punido e voltou recentemente aí na reta final da Série B.
Isso, juntamente com isso, Aleph Manga, a imprensa Curitiba vem colocando ele no radar do Vasco, até porque o Remo é o clube que mais tem interesse no jogador. Inclusive ofereceu um salário de 150 mil reais. Para quem não sabe, o Remo conseguiu também a tão sonhada acesso para a Série B e tenta, nesse início de campeonato, reformular o seu time pensando em se manter na Série B no ano de 2025. Mas a imprensa curitibana alega que pelo fato do Carlos Amodeu ter vindo do Coritiba, existe essa grande ponte do Aleph Manga no Vasco. Se isso vai se concretizar ou não, a imprensa curitibana depois vai ter que dar alguma justificativa ou até mesmo tentar esclarecer esse tipo de situação. Sinceramente, se o Vasco pensar em contratar o Aleph Manga para a próxima temporada, realmente estamos perdidos, porque um cara que não conseguiu performar em 2024 e, além disso, você tira a possibilidade de um garoto da base poder estar ali no seu lugar. Mas é aquilo, né? Talvez pela questão de valorização do atleta que está em baixa, começam a pipocar vários clubes para tentar valorizar o passe do jogador, para pelo menos fazer aquele famoso leilão, quem dá mais leva. Então a gente vai ver aí nos próximos dias em relação ao que vai acontecer desse desdobramento em relação ao atacante Aleph Manga. Em questão de mercado da bola, a gente vai falar sobre a questão do Vitor Luiz. O Vitor Luiz é um jogador que termina o seu contrato no final de dezembro. E eu havia falado aqui inúmeras vezes em lives que dos jogadores que estão prestes a entrar na caravela e meter o pé, o único que eu ficaria seria o Vitor Luiz. Por alguns motivos. Vitor Luiz ele é muito bom defensivamente, inclusive nos jogos que ele atuou como titular. Para mim, um dos melhores jogos do Vasco nessa temporada foi o jogo contra o Fluminense, no tapetinho, que inclusive o Vasco venceu e dominou o Fluminense do primeiro minuto até o fim. É lógico que o Fluminense teve muitas chances, mas principalmente o John Arias pelo lado direito não conseguiu levar melhor em quase nenhum lance contra o Vitor Luiz, que jogou naquela posição porque o Lucas Piton tinha sido preservado daquele momento. Então o Vitor Luiz, quando ele entrou, ele tomou conta do recado. E diferente do Piton, que hoje é o titular, o Vitor Luiz ele tem um poder de marcação muito maior. Hoje o Lucas Piton se tornou uma avenida para o Vasco. Inclusive os seus próprios adversários que o Vasco enfrenta, eles simplesmente utilizam a Avenida Piton para atacar. E o Vitor Luiz, pelo que ele atuou no Vasco nessa temporada de 2024, eu manteria assim, até porque é um valor baixo, o custo dele se torna menor, e se por acaso aparecer uma proposta para o Lucas Piton nessa janela de janeiro, eu particularmente, Bruno, eu venderia, porque eu acho que a lateral esquerda do Vasco hoje está bem servido com o Leandrinho, e caso renove com o Vitor Luiz, porque é um jogador, por mais que não tenha nome, mas principalmente pelo que ele performou quando ele teve as chances, ele até que foi bem, não comprometeu o montante, o elenco, a equipe em si. Esse é o nosso vídeo que vai sair agora. Conto com a participação de todos vocês. Deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, porque para você receber as notificações quando a gente estiver fazendo vídeo ou live aqui dentro do canal Giro Vascaíno. Deixe o seu comentário aqui abaixo do que você imagina, do que você viu e ouviu sobre essas informações aqui dentro desse vídeo, e compartilhe, divulgue o nosso canal Giro Vascaíno para mais e mais pessoas. Um grande abraço, Bruno do canal Giro Vascaíno. Às 6 horas estaremos juntos na nossa live raiz. Conto com a presença de todos vocês aqui. Tamo junto, casaca.